que é a inversão revolucionária? Ou melhor dizendo, o que são as inversões revolucionárias? Se você não faz ideia do que eu estou falando, fica comigo que depois da vinheta vai ficar tudo claro. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Raíza Félix. Nesse canal eu faço resenhas de livros, faço resenhas de perfumes, posto conteúdo de astrologia, dentre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de tema, já se inscreva aqui abaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum. E não se esqueça depois de deixar o seu joinha e de deixar um comentário, certo? Hoje eu vim fazer resenha do livro A Inversão Revolucionária, do professor Olavo de Carvalho. Esse livro faz parte daquela série Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Se eu não me engano, ele é o volume 4. Nesse livro estão reunidos os artigos que o professor publicou em 2008. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que eu vou ler artigos falando sobre a questão política, a questão cultural de 2008? Bom, infelizmente, muitas das coisas que o professor falou nesses artigos continuam muito atuais. E ainda por cima, existem muitas informações que o professor trouxe que ainda não são de conhecimento geral. Então, eu acho que o livro continua atualíssimo, infelizmente, porque a imensa maioria dos artigos é denunciando um estado de coisas catastrófico, que pouco mudou. Mas, ao invés de fazer uma resenha assim, de artigos específicos, eu resolvi trazer alguns conceitos que o professor vai explorar nesse livro, que ele vai esclarecer para a gente, e que eu acho que ainda são muito importantes hoje, e que, como eu disse, ainda tem muita gente que ainda não tem conhecimento. Então, eu achei importante trazê-los. Primeiramente, é importante afirmar, como dizia o professor Olavo, que a direita ela não vai conseguir vencer a esquerda falando apenas de economia. Claro, isso é importante? É importante a gente falar porque a teoria econômica marxista está errada. Mas a gente não pode ficar só nisso. A direita ela tem que desenvolver uma intelectualidade que seja capaz de falar também sobre temas culturais, porque foi assim que a esquerda conseguiu a hegemonia. Então é importante que a gente faça isso também. De 2008 para cá, houve um progresso, a gente não pode negar, mas ainda é preciso avançar muito. E para avançar, é necessário que a gente entenda como a esquerda conseguiu essa hegemonia cultural. E aí a gente volta para o Gramsci. Se você não sabe do que eu estou falando, tem várias resenhas de livros aqui em que eu discuto essa questão da guerra cultural, que eu falo da estratégia do Gramsci. Mas resumindo, bem resumido, o Antônio Gramsci ele era um intelectual marxista e ele disse que para a esquerda conseguir chegar ao poder seria necessário uma ocupação de espaços, seria necessário transformar a mentalidade da população de modo que as pessoas se tornassem esquerdistas sem nem mesmo se dar conta. Era necessário uma ocupação de espaços. A gente vê que isso, infelizmente, deu muito certo, porque a maioria das pessoas tem ideias esquerdistas e não se considera esquerdista, elas não sabem de onde vêm essas ideias. E um dos instrumentos utilizados para isso, para alcançar essa hegemonia, foi o ativismo cultural, na figura desse intelectual coletivo, que o professor Olavo satirizou naquela série de livros O Imbecil Coletivo. Esse intelectual coletivo, o professor vai explicar para a gente, não precisa ser um intelectual do jeito que a gente comumente entende, alguém que é especialista em um assunto, um pesquisador. Qualquer pessoa que tenha uma atuação ali na área de cultura, de mídia, pode ser esse intelectual gramsciano, que não passa, na verdade, de um ativista cultural. Então, não precisa ser, por exemplo, um professor universitário, pode ser um jornalista, pode ser um funkeiro. Quem quer que tenha uma influência cultural pode ser instrumentalizado para ir espalhando essas ideias da esquerda e fazendo com que elas se tornem uma espécie de senso comum. Com isso, a sociedade ela passa a aceitar coisas que eram consideradas anormais e absurdas.
E nisso, a mídia, ela desempenha um papel importantíssimo, não apenas em espalhar essa versão distorcida dos fatos, essa versão que os marxistas querem, mas também sonegando as informações que seriam necessárias para que as pessoas pudessem formar a sua própria opinião. Porque não é apenas espalhar propaganda, mas também ocultar os fatos. A gente vê, por exemplo, o caso mais famoso no Brasil, que é o caso do Foro de São Paulo, que o professor Olavo era aquela voz solitária que afirmava e trazia documentos provando que realmente existia e que a mídia mantinha um silêncio criminoso, impedindo que a população tivesse acesso a essas informações que eram necessárias para formar um juízo sobre os políticos brasileiros. Vocês sabem de quem eu estou falando. E aqui entra também a questão da guerra assimétrica. A esquerda, ela se permite utilizar dos meios mais criminosos ao mesmo tempo em que ela exige da direita uma conformidade com uma moral que ela mesma repudia e não segue. Então, eles se autorizam todos os meios para alcançar os fins nefastos que eles têm, ao mesmo tempo que a direita fica de mãos atadas para alcançar até um retorno à normalidade. E normalidade aqui, eu não falo apenas dos valores e dos costumes da sociedade. Eu falo, inclusive, da questão do próprio pensar, da maneira de pensar. Porque a mentalidade revolucionária, ela é, como o professor Olavo diz, um delírio de interpretação. Então, o próprio jeito, os próprios instrumentos para analisar os fatos, a realidade, eles são corrompidos. Você pega, por exemplo, a questão da inversão revolucionária do sujeito e do objeto, que o professor vai tratar nesse livro. Você pega um exemplo, que é o caso da violência. A esquerda, ela promove a violência contra a sociedade burguesa como um meio de destruir essa sociedade e, ao mesmo tempo, ela põe a culpa dessa violência na própria sociedade que está sendo vítima dela. Ou seja, eles camuflam o agente e atribuem a ação a quem, na verdade, está sofrendo com ela. Mas essa não é a única inversão revolucionária. Tem também a inversão revolucionária do sentido do tempo, que é você julgar com base em um futuro hipotético a história e o presente. Você analisa as coisas que estão acontecendo hoje e que aconteceram com base em um futuro que provavelmente nunca vai se tornar realidade. E por último, a gente tem a inversão da responsabilidade moral, que é você pegar todos os crimes e todas as crueldades do movimento revolucionário e colocar aquilo como se fossem virtudes, como se fossem características louváveis da natureza humana, dos revolucionários. E a gente vê que se você não entender essa mentalidade revolucionária com as suas inversões típicas, fica muito difícil você analisar o que está acontecendo à nossa volta com clareza. Se a gente pensa na democracia hoje em dia, já é muito difícil para o cidadão comum conseguir enxergar o que está acontecendo, porque a burocracia estatal ela é tão complexa que fica difícil até para um cidadão comum que esteja querendo se informar entender o que está acontecendo. Você adiciona isso também, esse delírio de interpretação que é a mentalidade revolucionária, que se a gente for pensar também é uma espécie de abuso psicológico com as pessoas normais. Então, a situação fica de tal modo confusa que se você não estudar muito, você fica assim perdido que nem cego em tiroteio. Então, fica evidente que uma simples resposta econômica a esse estado de coisas, a essa mentalidade revolucionária, nunca que vai ser bem sucedida. É preciso entender como essa mentalidade revolucionária funciona e não apenas combatê-la, mas denunciá-la para que cada vez mais pessoas entendam como ela funciona
que percebam que ela é um delírio e um abuso psicológico, e aí sim construir uma estratégia de longo prazo. E longo prazo, eu tô falando, não é até a próxima eleição, mas uma coisa realmente de longo prazo, porque esse movimento revolucionário que a gente conhece tem pelo menos 200 anos, então a gente tem que ter uma estratégia que seja igualmente longa, para a gente conseguir restaurar até a saúde mental da sociedade. Por conta disso, é vital você ler os livros do professor Olavo de Carvalho. Inclusive, eu fiz resenha de vários deles aqui, vai ficar passando aqui em cima a playlist de livros. E por isso também eu recomendo esse em particular, A Inversão Revolucionária, porque ele vai explicar todos esses conceitos que são necessários para que a gente consiga analisar o estado de coisas de forma clara. Esse não é o único livro em que ele vai trazer esses conceitos. Tem também o Apoteose da Vigarice, por exemplo, que traz outros conceitos para a gente analisar, por exemplo, o processo histórico. E eu pretendo trazer uma resenha dele também, mas por enquanto fica aqui a resenha do A Inversão Revolucionária. Comece por ele, leia, estude, porque vai fazer muito bem, você vai sair com uma clareza muito grande. Eu recomendo bastante. Comentem aqui abaixo se vocês já leram ou se vocês já leram outros livros do professor Olavo. Eu pretendo ler todos, pelo menos todos dessa série Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Eu acho que eu já li, contando com esses 5, se não me engano, são 10 ao todo. Eu estou procurando os outros, mas conforme eu for lendo, eu vou trazendo aqui para vocês. Mas se vocês conhecem também outros livros falando sobre o assunto, não precisa ser também do professor Olavo, deixem a dica aqui abaixo que eu vou procurar com todo afinco. Se eu conseguir encontrar, eu vou ler e vou trazer aqui para vocês, certo? Por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.